Fala, nono ano, agora é aula sobre ligação metálica, então se liga aí e vamos começar, tá bom? Olha só, ocorre entre metais, ligação metálica, né? O nome traz essa sensação pra gente, né? Que é só com metais. Então os metais eles vão se ligar através de uma teoria que a gente vai chamar de teoria do mar de elétrons. Como funciona isso, tá bom? Observe aqui esse desenho, tá? Não tá muito bonito não, mas vamos lá. Aqui eu tenho, ó, cargas positivas. Aqui são os núcleos, tá? Do meu metal, dos meus metais, tá bom? Olha só. E esses pontinhos aqui são os elétrons, tá? O que acontece? O metal ele quer perder elétrons, certo? O metal ele quer perder. Por quê? Porque para ele atingir a estabilidade, ele quer perder os elétrons da camada mais externa, porque ele tem pouquinhos ali, para ficar com 8 elétrons na última camada, tá bom? Então, eles vão perder esse elétron, tá? Esses elétrons. Cada um desses átomos aqui dos metais envolvidos vão perder os elétrons. Então, são muitos elétrons aqui. O que acontece? Nessa teoria, nenhum desses elétrons pertence a nenhum desses núcleos, desses metais, tá? Então, imagina que isso aqui perdeu um elétron. E o elétron dele pode ir para cá. Então o que acontece? Os elétrons estão sempre em movimento aqui. Por quê? Positivo com negativo não atrai? Então, é tipo um pinball. Vamos imaginar um pinball, né? A carga negativa, que é um elétron, ele vai para um lado. Pô, aí encontrou a carga positiva, ficou estável, mas ele encontrou outro elétron que é negativo, então ele quer se afastar. Aí ele fica nesse negócio. Vou, não vou, vou, não vou. Aí ele vai e volta, vai e volta. Aí fica naquele negócio. Então a gente chama isso de teoria do mar de elétrons, tá bom? Então eles estão em constante movimento ali dentro do meu sistema, tá bom? Isso aqui, ó, a ligação metálica, ela ocorre, a forma dela, a forma estrutural dela, né? Como é que ela se apresenta é de uma forma de uma cela, tá? Se você não sabe o que é isso, né? Pesquisa no Google aí, bota cela, ligação metálica. Você vai ver como se fossem cubos, né? Onde cada vértice fosse um núcleo, né? Um átomo, tá? E os elétrons ficam movimentando ali dentro, tá? Existem várias celas, tá? Vários tipos de organização diferente, tá bom? Mas os principais são o CCC, que é o cubo de corpo centrado, e o CFC, que é o cubo de face centrada. Tá bom? Mas não se preocupe com isso, porque isso aí não é muito assunto de vocês, é só para dar uma curiosidade, tá bom? Você só tem que saber, ó, como é que funciona isso aqui, a teoria do mar de elétrons, tá bom? Eu dei uns exemplos aqui, né, de ligações metálicas. O ouro 18 quilates, eu acho que você já ouviu falar, né? Ele é muito comum aí para alianças e tal, por quê? 75% dele é ouro, 25% prata e cobre. Também tem outros, pode ter um pouquinho de outros metais ali, formando uma outra liga que junta com o ouro. Tá? Por que usa o ouro 18 quilates e não o ouro 24 quilates, que é 100% ouro? Tá? Porque que acontece? O ouro é um material muito maleável, ou seja, ele amassa muito fácil. Acho que você já, pensa aí, você já viu algum filme de faroeste, sei lá, o pessoal vai caçada de ouro, né? Tem muitos negócios dos Estados Unidos, né, do brasileiro também, dos bandeirantes que foram encontrar ouro. O que acontece? Essa galera usa peneira, pega e morde, tá? Essa pedrinha assim. O que acontece? O ouro, como ele é muito maleável, se você morder, ele vai deformar, tá? Então era assim que eles descobriram o ouro, né? Sabiam que era ouro porque era por causa disso. Se você mordesse, ele dava uma amassada, diferente das outras pedras, tá bom? Que eram muito mais duras, beleza? Então a gente usa a prata e o cobre aqui também, primeiro para diminuir o preço, né? Porque o ouro é muito caro, tá? Porque tem pouco dele, e também para dar mais durabilidade, tá? E dar mais durabilidade, dar mais brilho pro ouro. Então ele fica bonito por mais tempo, tá bom? O bronze já viu medalhas de bronze, né? Coisa de Olimpíada e tal, coisa e tal, né? Ele é 90% cobre e 10% estanho. Tem outras coisas aqui que pode ser?
Tem, porque você tem vários tipos de bronze, tá? Mas eu coloquei um tipo aqui, ó, que é 90% cobre e 10% estanho, certo? Eu tenho latão. Latão é meio difícil assim dar um exemplo, mas ele é muito usado na indústria, né, para fazer diversas coisas, tá bom? Então eu coloquei como latão, assim como o bronze, o latão também tem infinitos tipos de latão que variam a composição de cobre e zinco. Mas cobre e zinco, eles são os principais materiais para a formação do latão, tá certo? Então aqui, ó, uns exemplos, né, que eu dei para vocês, o exemplo que você usa isso na realidade, tá bom? Então, por conta desses estudos aqui, que foram feitos sobre ligação metálica e como que funciona, que a gente conseguiu produzir materiais, né, ligas metálicas, para poder serem usadas em construção civil e um monte de coisa. Então, a química também está muito presente na sua vida, viu? Mais uma curiosidade aí para vocês, certo? Eu vou escrever algumas outras, vou escrever umas propriedades, né, das ligas metálicas, né, os metais no geral, mas você já viu isso, tá bom? Lembra o que? O metal é o que? Tem brilho metálico, ele é bom condutor, né, de eletricidade, de calor, tá bom? Então eu vou escrever aqui só para dar uma relembrada para vocês, certo? E é isso, aguarda aí que eu vou escrever, hein? Bora lá, galera, voltei, olha só. Botei as características aqui dos metais de novo para você, mas você já estudou isso comigo, tá bom? Só para relembrar, eles são dúcteis, maleáveis, bons condutores, tá? Tanto de eletricidade, tá? Condutores de corrente elétrica, como de calor, tá certo? E olha só, tem altos pontos de fusão e ebulição. Lembra ponto de fusão e ebulição? Ponto de fusão é o quê? É o ponto onde você tem a transição do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição do estado líquido para o estado gasoso. Tá bom? Então, eu tenho essas características. Aí, o resto do capítulo, ele fala aqui, ó, de massa molecular. Né? Massa molecular é o quê? É a massa da minha molécula. Tá? A gente não vai ter mais só, a gente não vai estar falando mais só sobre átomo, né? O átomo sozinho. Né? Como a gente está falando de ligações, os átomos vão se ligar uns aos outros. E qual é a massa total dessa minha molécula? Tá? Então, o átomo liga com átomo para formar uma molécula. Agora, qual a massa dessa molécula? Então, é a soma dos elementos químicos que compõem a molécula. Soma das massas dos elementos químicos que compõem a molécula. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Tá bom? 16. Só você olhar na sua tabela periódica, tá bom? 16. Mas o oxigênio se liga a outro oxigênio para formar o gás oxigênio, que é esse que a gente está respirando agora, tá bom? Então eu tenho, ó, oxigênio com oxigênio, ligou, formou O2. Então a minha molécula é O2, tá bom? Qual a massa da minha molécula? Tá? Eu só pegar a massa de um oxigênio e somar com a massa do outro oxigênio. Então eu vou ter 32, porque 16 mais 16 é igual a 32. Você me pergunta, tem outro exemplo? Tem. Tem um gás chamado dióxido de carbono, que é o CO2. Tá? Qual é a massa do CO2? Você sabe a massa do carbono olhando na sua tabela periódica e você sabe a massa do oxigênio olhando na sua tabela periódica. Então é só você somar as massas. Então, pensa aí e faz. Dá uma pausa nesse vídeo, faz aí na sua casa e volta aqui para despausa para ouvir a resposta. Tá bom? Olha só. O carbono ele tem 12 de massa. Tá bom? O oxigênio tem 16. Só que eu tenho dois oxigênios. Então, 16 mais 16, 32. 32 mais 12 dá 44. Então a massa do CO2 é 44U, que a gente chama, bota um Uzinho aí, ó. Esse U é unidade de massa atômica, tá bom? Mas não se preocupe com isso agora. Não lembro se eu falei isso para vocês, mas acho que ainda não. Né? Então 44 é a massa dele, beleza? Então eu vou ler um exercício aqui com vocês e a gente encerra a nossa aula, tá bom? Olha só, um exercício de vestibular, tá? Vocês estão no nono ano ainda. Observe que o que você aprende aqui também vale lá para frente. Olha só, sobre as propriedades dos compostos metálicos, assinale o que for correto, tá?
Então ele pede para somar aqui os numerozinhos de cada item para dar a resposta no final. Tá? Mas vamos ver aqui. Possuem brilho devido à reflexão de luz sobre a sua superfície polida. Tá certo? Tá certo. Então eles têm brilho. Os metais têm brilho. Tá? Eu acho que eu não escrevi aqui, mas os metais apresentam brilho. Certo? 2. São maleáveis e dúcteis. Por isso podem ser convertidos em lâminas e fios. Tá correto também. Dúcteis é a capacidade de material ser esticado, tal, se transformado em fios, né? Essa característica permite que o metal seja transformado em fios, certo? Então, e também lâminas, né? Então, a questão 2 também está correta, o item 2, né? Agora outro item, caracteristicamente possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Não, senhor, olha só. Altos pontos de fusão e ebulição, não pode esquecer isso aqui, tá bom? Ó, altos pontos de fusão e ebulição. Então tá errado. Por não possuírem elétrons livres, não são capazes de conduzir corrente elétrica. Não, eles são bons condutores. Lembra que eu falei da teoria do mar de elétrons? Né? Ali agora mesmo. O que você tem? Os elétrons se movimentando ali toda hora. Então nisso, né, os elétrons estão livres para se movimentar. Então eles podem sim conduzir corrente elétrica. Tá bom? Então vou escrever aqui uns exercíciozinhos para você fazer, tá? E a leitura de umas páginas. Tudo bem? Então, aguarda aí que eu vou escrever e você começa já a estudar. Tá bom? Fala, moçada. Então, pouquíssima coisa para você ler, tá bom? Olha só, página 255 a 257. Você vai ler, tá bom? A ligação metálica ela vai começar no final da página, então você não vai ser nem 3 páginas inteiras. Então, rapidão você faz isso. Olha só, e os exercícios 1, 3 e 4 da página 259. Somente 3 exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, você volta nas aulas anteriores, volta nessa aula, deixa nos comentários aqui embaixo para eu poder te ajudar, tá bom? Temos outras aulas no YouTube muito boas sobre ligação metálica, tá? E se você quiser, já estou deixando aqui uma sugestão. Canal Café com Química sobre ligação metálica, certo? Então, só escrever lá no YouTube, ligação metálica, canal Café com Química. Tá? Um excelente professor, tá? Para passar esse conteúdo aí, caso você não tenha entendido muito bem comigo e quiser ter uma outra aula aí para aprofundar mais o conteúdo. Tudo bem? Então, espero você na próxima aula. Bons estudos e boa semana!